Hoje um rapaz me deixou bem intrigado, porque vou fechar as coisas aqui na escola, que eu vou para casa almoçar, e eu queria compartilhar com vocês. Ele falou assim, Hugo, a América ainda vale a pena? Eu falei, oi? Como assim? Como assim a América ainda vale a pena? Ele falou, porque eu tenho visto um monte de gente voltar, a imigração comendo solta, o Donald Trump fazendo promessas, tarifaço contra os países, guerra, isso, aquilo. Eu falei, calma aí, peraí, do que você está falando? Não, eu tenho visto. Eu falei, sim, eu também tenho visto, mas isso, o sonho americano acabou, é isso que você está me dizendo? A América ainda vale a pena? Então eu queria chamar vocês para pensar comigo, né? Enquanto vamos dirigindo, voltando para casa. Vamos embora? Já falo com vocês lá. Comer, né? Que eu também sou filho de Deus, precisando perder um pezinho, mas tem que comer, que senão também nem perde. Vamos lá. Pera aí, vou lá pro carro, a gente já fala. Vamos lá. Vamos pra casa almoçar, né? Amanhã tem mais. Pera aí. Eita. Eita. Não posso cair também, né, gente? Tá calor, hein? Meu Deus, deve estar o quê? Sei lá, uns 30 e tantos, 35 graus. Uau. Uhul. Tá forte. Então, como eu tava falando com vocês, vamos pensar. Tinha uma música, eu não lembro o cantor, não sei se era Biafra, mas falava assim: ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Lembra dessa música? O pessoal da década de 70 e 80 aí vai lembrar. Então, essa mentalidade, né, se você pode chamar de mentalidade, essa forma de pensar, todo ser humano quer uma vida tranquila, todos nós queremos ter uma paz de espírito, uma tranquilidade. E aí quando ele perguntou para mim ontem, ele falou assim, mas eu vi um monte de gente indo embora, youtubers, pessoal do dinheiro. Eu falei, gente, calma, é o contrário. Quem tá lá quer vir para cá, não é assim não. Pensa. Então assim, vamos bater um papo, né? Deixa eu colocar isso aqui. Ui, ui. Meu Deus. Às vezes eu me pergunto para que eu coloquei tanta coisa aqui na mala, na bolsa do carro. Tá quente, hein, gente? Vai vir chuva por aí, ó. Tá vendo? E aqui não é a Flórida, mas tá parecendo Pará, Belém do Pará, que chove todo dia depois das 5. Tá dando o horário. Daqui a pouco começa a chover. Então vamos pensar. Estados Unidos está entre o top 10 das 10 maiores economias do mundo, do planeta, né? E Brasil, eu dei uma olhadinha antes de entrar aqui, está na 133ª posição. Então, you tell me, você me diz, o que você acha disso? Vamos lá. A gente nunca pensa que vai fazer algumas coisas, mas vai aprendendo. Eita, que tá muito quente, Senhor. Por esse ar aqui, como diz a Charla, pra torar. Porque ninguém merece. Opa, maravilha. Vamos lá. Pra casa almoçar. Alguns pontos sobre o ter a casinha branca com varanda, quintal, uma janela o sonho americano, o americano mesmo, ele mesmo diz que tem o white picket fence, que é a casinha com a cerquinha branca lá no canto, entendeu? Circulando a casa. Algumas casas têm, outras não, né? Depende da área que a pessoa mora, e às vezes só para decoração mesmo. Mas não pela segurança. Se você tiver que pôr um muro para poder se proteger aqui, é que você está no lugar errado, eu acho. Está na área errada. O primeiro ponto que eu quero ressaltar, conversando com vocês, é por que as pessoas brasileiros, vamos falar do nosso povo, né? Brasileiro, esse trem que tá caindo aqui, Jesus, ajuda. White picket fence, né? Que seria o famoso sonho americano da pessoa de chegar aqui e conseguir conquistar. O que eu vou falar para vocês é por mim. Eu cheguei aqui com uma mala, $500 emprestado,
que nem meus eram, eu acho que eu falei isso no outro vídeo, com as passagens financiadas pelo Ouro Card, do Banco do Brasil, e graças a Deus estamos aí, né? Eu não gosto de ficar falando essas coisas, mas não sei, se eu estivesse no Brasil, não sei se... Eu financei um apartamento da Caixa Econômica, daqueles financiamentos de 30 anos. Eu teria agora, estava faltando, sei lá, 20 não. Cerca de 10 anos para terminar de pagar. Não mais. Não, 10 anos. Então, assim, minha observação é, primeiro ponto, financeiro, gente. Um senhor muito inteligente, experiente da vida, falou comigo assim, uma vez chegou um homem, escreveu no muro, e escreveu o tópico, né? Quem dinheiro tiver, fará o que quiser. Aí veio outro homem, escreveu lá assim, muito tive e nada fiz, irmão Antônio Figueiredo. Aí ele veio embaixo, o primeiro que escreveu o tópico falou assim, cala-te louco, teu dinheiro foi pouco. Então, assim, Estados Unidos, gente, se esse aqui não é o lugar do sonho, não existe nenhum lugar no globo terrestre. Pode esquecer. É o único lugar que você chega com uma mala e depois de um tempo você constrói um império. Olha o Elon Musk aí, dormiu meses até formar o PayPal. Ele e o irmão dele no sofá do escritório porque não tinha dinheiro para poder pagar o aluguel. Olha o homem, é um dos homens mais ricos, se não for, né? Acho que estava cotado como o mais rico do mundo. Elon Musk, dono da Tesla, da SpaceX, do X, né, que é o antigo Twitter. Ele é um exemplo de superação, de conquista. Então, falando da área financeira. Outra área é saúde. Um pessoal fala assim, você tem um problema, vai para o hospital nos Estados Unidos e você morre pagando conta. Depende, gente. Eu fui acidentado em 2013, fui atropelado por um carro. Esse trem tá tremendo horrores, não sei como é que faz isso aqui para parar. Vamos ver se eu consigo fazer. Eita, acho que é assim mesmo. E em 2013, quando eu me acidentei, minha conta de 2 dias no hospital, com internação e tudo, deu $98 mil. E eu pensei assim, eu vou morrer pagando esse negócio. Apesar de que na época, né, nem nos dias seguintes, depois que eles te dão, como eu tive problemas na perna, né, eles te dão a endorfina, não. A morfina, eles te dão morfina. Você fica uns dias assim fora do ar, né? Você sabe que você não fica lá meio aquelas coisas não, né? Mas depois você vai voltando, nunca se sabe. Então, sabe o que aconteceu comigo? Vai chegando, né? Você chega em casa, volta com a perna enfaixada, sem poder andar, com cadeirinha de rodas, escambau a 4, que foi um acidente na minha coxa, né? Fui atropelado por um carro, fui jogado a 12 metros à frente. Fui para o hospital, emergência, a pipocada toda. E meses depois, recebendo aquilo, eu conversando com alguns amigos meus americanos, inclusive um cliente meu americano advogado, ele falou assim, não, tem que entrar com processo, tem que ver. E eu querendo remediar e não pôr a coisa para frente. Meses depois chegou na minha casa uma carta dizendo que uma pessoa, não falou quem era, né? Uma pessoa autonomamente pegou a minha conta e pagou os $98 mil do bolso dela. Então, esse foi um exemplo, né? E o Obama já tinha o Obamacare, que seria o nosso aqui, assistência médica de graça, o nosso SUS, né? Quando você não tem condições, o governo paga para você ver Medicare, Medicaid, mesmo que você pague uma parte, uma porção. Por exemplo, eu tenho um sleep apnea, né? Que é a apneia do sono, que fala em português. Eu uso a máquina desde 2011, aquela maquininha. Tem um absurdo para comprar. Graças a Deus, minha assistência médica foi lá em cima, financiou, fez o pagamento para mim. Eu pago uma coisa mínima. Isso é bênção. Eu só posso agradecer a Deus. Outra coisa, segurança. Gente, aonde no Brasil você deixa seu laptop, né, seu notebook no carro, iPad, iPhone, Apple Watch? Não estou falando isso para gabar, não. Estou falando que todo mundo aqui tem, todo mundo tem. Um iPhone por mês custa $35 para você comprar no cartão da Apple e financiar. Então, é o acesso às coisas, né? Não é que o dinheiro dá, mas que a estabilidade do país financeira te oferece. Então, você tem a oportunidade de fazer isso. O que mais?
segurança, escola. Gente, aqui em Atlanta tem uma escola chamada Walton High School, que teve uma reforma que foi feita para ela de 258 milhões de dólares, porque o condado de Cobb County, que é onde ela está inserida, tem uma entrada, né, financeira muito grande, e todos os pais, quem está aqui em Atlanta sabe disso, tentam ir para áreas da escola boa para poder colocar os seus filhos numa escola boa, porque querem o melhor para os seus filhos. O programa de robótica de segundo grau lá da Walton High School, sabe parceiro com quem que é? Com a NASA. Já pensou teu filho tá fazendo... Ai, meu Deus. Programa de robótica com engenheiro da NASA. Pelo amor de Deus, gente. Onde você tem isso no Brasil? Tem os nossos gênios lá do ITA, pessoal da Embraer, que eu amo de paixão. Jesus. Mas educação nos Estados Unidos não tem o que você comparar. Cada escola tem sua orquestra, né? Tem sua banda. São centenas de milhares de jovens crescendo, desenvolvendo. Então, educação, segurança, trabalho. Você chega aqui com uma malinha, quando você olha para trás, você tem, se você for comparar ao Brasil, um império. Mas isso é claro, bênção, dádiva de Deus, dia após dia, mas o que te proporciona isso é o governo, é o país. E nisso, se não for os Estados Unidos, eu não conheço outro país que possa fazer isso no globo terrestre. É de se pensar. O que mais? A oportunidade de crescimento, desenvolver. Você aqui, uma coisa... Por que o brasileiro volta? Talvez seja matéria para outro vídeo, mas o despreparo numa coisa que é muito importante em inglês. Você vai vir para os Estados Unidos, por favor, não fique reduzido ao gueto. Eu falo isso para as pessoas, que é maravilhoso, claro, você vai num culto brasileiro, você vê seu povo, você abraça, você gosta, mas não fique resumido somente a isso. Você só faz coisas com brasileiros, conheça a cultura, se envolva, desenvolva relacionamento com... Tem amigos americanos também, tenham pessoas com quem você se relacione, que você possa crescer com essas pessoas e que elas possam crescer com você, que você também tem muito a oferecer. Né? O nosso jeitinho carinhoso, caloroso de abraçar, de se preocupar, isso é único nosso do Brasil, e os americanos adoram isso. Tá vendo aí, meninas? Tô dando toque também para relacionamento, ó. Ai, ai. Mas... a pior parte de todas, isso vai ter que ficar para outro vídeo. A área emocional. Nós somos cultura latina, nós gostamos do toque, nós gostamos de abraçar, de falar, de se preocupar, de se relacionar, né? Nós amamos isso. Você tá vendo que tá engarrafamento aqui, né? Voltando para casa nesse horário, é isso que dá. Mas quando você vem despreparado emocionalmente, e você não tem um sistema de apoio, um suporte, por isso que muitas pessoas acabam ficando... me desculpe, eu não quis falar do gueto de uma forma pejorativa, não é isso. Eu simplesmente quis dizer, amplie seus horizontes, erga os seus olhos, veja diferente, tente aprender, tente absorver a cultura, não fique fechado na sua bolha, né? Tente sair, evoluir e crescer, porque senão você não evolui. E quando a pessoa vem para cá despreparada, principalmente na parte emocional, aí eu falo, né, de família, de relacionamentos. Tem muitos homens que vêm para cá e deixam suas famílias para trás, e eu já vi um homem, né, ele deve ter uns 40 e poucos anos, e ele perdeu para mais de 30 quilos. Ele ficou um faqui, e os próprios rapazes da obra, da construção, falaram para ele, cara, volta pro Brasil antes que dê um problema em você, de repente você não tá aguentando ficar aqui. E foi a solução para ele, ele aceitou e acabou voltando pro Brasil depois de um tempo. Acho que ele não chegou a ficar um ano aqui, ele ficou 11 meses e foi embora. Então o preparo emocional também é muito importante, porque hoje eu estava conversando com uma menina e nós conversamos a respeito disso, e ela falou assim, eu não sou uma pessoa só, mas eu tenho me sentido só. Eu falei, solidão ou solitude? Porque solidão é quando você se sente, solitude é quando você gosta. A minha psicóloga amiga, né, também é minha amiga, ela falou assim, você chega em casa depois de um dia de trabalho, você
chega, prepara o seu cafezinho e vai tomar. Sozinho, sem barulho, sem burburinho, sem zoeira, você que decide se isso é solidão ou se isso é paz. Paz de espírito, né? Então, você vai decidir. Prepare-se, porque vir para cá realmente não é fácil. Estados Unidos vai te mostrar o melhor de você e a parte mais triste também. Então, tente ficar com a parte boa, a parte do crescimento, a parte do aprendizado, a parte do evoluir, a parte da evolução. Eu sou prova viva disso. Então, assim como eu, tem milhares de outros brasileiros, de outros povos também, que vêm para cá, literalmente com uma mão na frente e outra atrás. E não estou falando por causa de dinheiro não, gente. Keller Rodrigues de Oliveira, meu primeiro pastor, quando eu trabalhei como ministro de música, servindo no departamento de música, diretor de música da Igreja Batista em Carandiru, Igreja Nova Comunhão, hoje em São Paulo. Ele falou uma vez uma coisa para mim que, em 94, eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim: Hugo, o que você tem não diz o que você é, mas o que você tem diz quem você é. Agora, você decide o que você vai fazer com essa frase. Fica para pensar. E o que você achou desse vídeo? Ainda não cheguei em casa, tô com fome, como diria o outro, parado de fome, doido para chegar para comer uma comidinha gostosa. Comidinha nossa, né, gente? Arroz, feijão, uma carninha, uma saladinha gostosa. Porque é bom demais, né? Nossa comida é muito gostosa. O americano adora a nossa comida. Eita, que o sol tá indo embora, vamos ver. Espero que você tenha gostado. Leia o meu livro, Inglês para Limpeza de Casas. Vou deixar o link aqui na descrição. Aprenda, progrida, melhore, porque Estados Unidos é o melhor país do mundo. Eu posso te garantir isso. Beijo. Até a próxima. Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau. Vamos lá.